Queria fazer um coro com a Bienal de São Paulo, quando ela diz que faz escuro, mas a gente canta. Eu acho que é isso que a gente vai fazer um pouco aqui, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a todos, quero dar minha boa noite e começar, né? Isso posto, eu acho que a gente vai para o nosso tema. O Kaique pode passar a próxima tela. Eu organizei a minha fala nesses 3 momentos, né? Inicialmente, eu vou buscar relacionar currículo e avaliação, apontando para o seu caráter instrumental, né? E seus efeitos nos sujeitos, seus efeitos classificatórios nos sujeitos e nas instituições em que esses sujeitos atuam. Num segundo momento, eu vou trazer para a pauta muito en passant, né? Os currículos de educação física e procurar apontar a forma como a avaliação vai forjando os sujeitos requeridos por esses currículos, desculpem, pelo contexto social, né? E, por último, eu vou apresentar uma possibilidade de pensar a avaliação a partir do currículo cultural da educação física. Então, para dar cabo desse nosso primeiro momento, eu considero importante situar os presentes sobre a concepção de currículo que vai nortear essa exposição, né? Então, pensando com Tomás Tadeu da Silva, eu entendo o currículo como um conjunto das experiências de conhecimento vividas, né, pelo escolar em todos os espaços da escola. Isso não significa apenas que todos os espaços são pedagógicos, mas também que o currículo é um vínculo entre as práticas pedagógicas e a identidade social. Dizendo de outra maneira, as atividades de ensino, a forma como são organizadas para a sua realização, os materiais que a gente escolhe, a ordem das atividades, tudo isso vai valorizando um certo comportamento, um certo tipo de sujeito. Vai ao encontro daquele sujeito pretendido. Então, o currículo é um vínculo entre o conjunto de experiências proporcionadas ao longo da escolarização, do processo de escolarização, e as subjetividades produzidas no interior desse processo. Então, aqui, eu estou descolando essa ideia de currículo como um rol de disciplinas, né? Como aquele ator coadjuvante, né, que já tinha um corpo, um texto, já era, né, já estava formado e que não tem, não se questiona, não se pode questionar, né? A mudança não é questionável. Então, também a gente pode ver o currículo como um esforço de introdução a um determinado modo de vida, né? E aí eu estou com Moreira falando. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque essa correlação, né, que o Pedro ontem acaba dizendo que é meio que mecânica, né, entre a função social da escola e aquilo que a sociedade demanda, né? Eu estou trazendo isso para a gente pensar o quanto que essa função social é dependente do currículo. Então, embora circule, eu acho que você pode passar, Kaique, o próximo slide, por favor. Eu acho que, embora circule um discurso sobre de que a função social da escola é a de introduzir, né, as novas gerações no mundo social vigente, eu penso que esse entendimento de que o que a gente elege para oferecer aos nossos alunos, e isso inclui avaliação, é claro, né? E a forma como o fazemos contribui para a constituição dos sujeitos, eu penso que esse entendimento ele não pode ser generalizado. Por que eu estou dizendo isso? Então, o João falou aí do PPP, eu vou voltar nele. Se não for um projeto político-pedagógico, as escolas têm um projeto pedagógico. Quando a gente pensa na elaboração desse PPP, e quando a gente se pergunta que aluno a gente quer formar, né, ou que sujeito que a gente quer ver emergir lá no final do 9º ano,
né? Nem sempre há uma reflexão sobre essa forma, né, que vai moldar uma certa identidade. Por que eu estou trazendo esse parênteses? Por que isso me parece oportuno? Porque eu entendo que esse discurso sobre a conexão entre a função social da escola com o sujeito requerido pelo mundo, ele se apresenta quase que como um jargão, que, tipo, formar um cidadão crítico, que é uma crítica também que o Mário fez lá no primeiro dia, né? Que a gente vai reproduzindo, vai falando, mas nem sempre a gente pensa sobre o que a gente diz. Então, ou seja, por que eu estou trazendo isso? Porque o mundo não demandou, né, o mesmo sujeito, desde que a escola, na sua configuração moderna, né, foi criada. Ou seja, as demandas foram se modificando, mas o discurso, ele permanece, né? A mensagem subliminar é que a sociedade, ela é um construto fechado, pronto, acabado, né? E que o escolar, a ela deve se conformar, né? Então, é dessa forma que o Freitas vai dizer, né, que a gente vai afastando a escola, né, cada vez mais distanciando a vida dos sujeitos da escola, né? Então, o currículo é como se o currículo fosse se referenciando num mundo que não existe, né? Mas onde que está essa força, esse poder para manter esse discurso? Bom, eu penso que não é difícil, né? Não é difícil inferir que há uma tensão permanente por interesses diversos, que vêm do Estado, que vêm da economia, leia-se mercado, que vêm da política, que vêm da sociedade civil, né? Que resultam na disseminação de alguns discursos que vão, né, proliferando. Por exemplo, o discurso da qualidade, da busca da qualidade, o discurso sobre a infância, sobre o bom aluno, sobre o ensino, sobre a aprendizagem, né? O discurso sobre o sucesso, sobre o fracasso. Quem ainda não ouviu, precisamos conhecer a realidade do aluno, né? O esporte salva. E esses discursos vão ganhando status de verdade. E na escola parece que as verdades elas viram universais, né? E a gente tem que pensar que isso vai influenciar as escolhas sobre os conhecimentos, sobre quais conhecimentos e de que grupos que devem compor o currículo. Então, quais podem ficar ausentes, né? É lógico que aí se inclui, aí está embutido, né, uma dinâmica da inclusão e exclusão. Eu digo embutido porque ela fica ocultada, mas ela está lá, né? Então, nesse sentido, os interesses desses grupos, e aqui a gente tem, eu deixei essas duas imagens, não sei como é que vai estar aí do lado esquerdo, que é o desempenho e avaliação do desempenho, e logo abaixo, a importância da avaliação do desempenho nas organizações, né? Então, é nesse sentido, né, que os interesses dos grupos, eles são, que são mais, são prestigiados, esses grupos mais detentores do poder, né, serão prestigiados pelo sistema educativo. Por meio do quê? Da imposição de currículos e de avaliação. Isso como estratégia de controle e regulação. Não é problema regular, o controle e a regulação não é o problema é o que a gente faz com isso. Isso significa, gente, que a escolha de determinados aspectos do desempenho do escolar a serem avaliados, que, por exemplo, a divisão a divisão em séries ou em ciclos do tempo escolar, né, em anos, o conhecimento dividido em disciplina, o número de aulas para cada componente, a forma como os estudantes circulam na escola, né, se eles fazem fila ou não, se o professor precisa buscar o aluno lá na sala de aula para poder ter aula de educação física, se ou não, se não precisa, tudo isso vai refletir as funções requeridas pelo sistema educativo. Nada disso é por acaso, tampouco natural, né? Toda essa dinâmica vai nos ensinando, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo que existem conhecimentos e disciplinas valorizados mais que outros.
e que o conhecimento escolar não está em questão, né? Por isso, a avaliação, ela permanece da mesma forma, né? E que, para a gente obter sucesso, ou para o aluno obter sucesso, ele precisa devolver o conhecimento como ele recebeu. Essa educação, que Paulo Freire chamou de bancária, e fez uma crítica grande, né, sobre ela, né? Porque para ele vai dizer, e é claro que eu concordo, né, que as pessoas nessa educação, elas são transformadas em coisas, né? Os sujeitos, o ser humano é transformado em coisa. Então, as pessoas, a posição de sujeito, né? Delas, essa posição é tirada e ela se transforma em objeto. A avaliação que é traduzida em medidas, né? Em números, em seleção, no controle, mantém intactas relações verticalizadas. E aí, olha, essa imagem do cantinho do lado direito, né, que mostra os animais e o professor, traduz muito bem isso que eu estou dizendo. Então, ela mantém intactas relações verticalizadas que definem quem tem poder de definir os destinos dos alunos. Reafirma não só os ideais conservadores, né, da educação tradicional, como contribui para embaçar essa ideia, né, a visão da avaliação. A Manuela Terra Seca vai chamar isso que vai dizer que o fracasso escolar, a evasão e a exclusão, elas ficam opacizadas, né? Na ideia de mérito, na ideia do esforço individual, né? Então, a evasão, a exclusão, o fracasso escolar vão ganhar centralidade em decorrência desse tipo de educação, né? Que acaba favorecendo e valorizando o capital cultural de um único grupo. Por isso, o fracasso escolar e a evasão, além e a exclusão, elas vão ganhando um volume muito grande, na década de 90, um pouco antes, né? E esses temas vão ganhando centralidade. Vão ganhando centralidade nos debates sobre o sistema educacional, né? Principalmente no que diz respeito à avaliação, mas também ganham centralidade nas pesquisas, que vão buscar respostas para explicar essa realidade, né? É evidente que esses efeitos não são consequências apenas das avaliações externas, né? Mas de toda a dinâmica escolar, conforme a gente já falou lá atrás. Então, para além do descompasso, que é esse mostrado aí na imagem dos animais, entre o capital cultural validado na escola e o seu público, né? As pesquisas apontaram a desigualdade como resultado da lógica competitiva que rege a sociedade. Então, quando os resultados das avaliações eles se tornam mais importantes, né, que o processo, a mensagem subliminar que está é que a avaliar é mais importante que ensinar, que o trabalho, né, escolar não é para ser apropriado pelo aluno, mas para ser entregue a um avaliador, no caso aí o Estado. Ou seja, é uma mercadoria e a relação professor-aluno é mercantil. Se a gente... isso é um retorno, né? Um retorno ao tecnicismo educacional na avaliação, como apontam as pesquisas de Souza e Arcas, e também isso na rede estadual de ensino, e também a de Nery Nunes no ensino superior. Então, Souza e Arcas, na rede estadual de São Paulo, buscaram analisar as implicações do currículo, das avaliações externas na constituição do currículo, né? Como é que isso, como é que ele reverbera, como é que elas reverberam lá na produção do currículo? O que elas encontraram? Elas observaram professoras selecionando atividades em função das provas. Porque aí também essas provas resultam num ranking, né? Num ranking que vai classificando as escolas, e isso resulta também num bônus, e que depois, mais para frente, vai desencadear a avaliação dos professores
num tempo, num período X, para que eles, para saber se eles podem avançar na carreira ou mesmo receber um bônus. Ou seja, isso está atrelado, né? Está completamente, o professor fica completamente capturado em todos os aspectos, né? Então, o que elas observaram? Que esse comportamento, elas observaram esse comportamento nas professoras, então, a preocupação em elaborar atividades de ensino com questões parecidas com as das provas. Desde o comportamento, né, treinar mesmo o comportamento a ser adotado no dia da prova, né? Então, como ensinar a preencher gabarito, por exemplo, como aplicar provas com questões, nas provas também questões semelhantes. Para quê? Para poder treiná-los para o SARESP. Então, na minha visão, isso é um ataque à autonomia do professor, né? Ou seja, o professor passa por um processo de desprofissionalização da sua função e acaba se convertendo, como Freitas afirma, um instrumento de objetivos e normas impostos de fora para dentro, né? Na pesquisa de Neri Nunes, vamos chamar isso de tecnologia neoliberal de regulação. No caso da pesquisa desses autores, né, como é no ensino superior, é visível o papel de cliente que o aluno acaba assumindo, né? Ele fica nesse papel de cliente, ele é colocado nesse papel de cliente. Esse estudo menciona também um modus operandi muito semelhante ao mencionado acima, na pesquisa de Souza e Arnes, né? Que visa treinar os alunos para o ENAD. Nesse caso, né, a instituição vai criar instrumentos para compor essa avaliação, né, com o propósito de descrever, de comparar, né, e inscrever esse aluno numa posição de sujeito que, no limite, deve ser assumida quando ele se forma, né? Então, eu queria que o Kaique passasse o próximo slide. Desculpa, volta. Volta um pouquinho, por favor. Pode deixar aí mesmo. Então, só para a gente fechar esse primeiro momento. Eu acho que a gente pode inferir dessa primeira parte da nossa conversa que avalia-se, né, para regular, para classificar, para segregar, para excluir, para punir, né? Visando o enquadramento dos sujeitos numa identidade e visando o alcance do projeto hegemônico unívoco de escola, que, como bem a gente sabe, não atende às demandas de uma sociedade multicultural, né? Isso, nesse combo também está a Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente agora sim, Kaique, a gente vai para o segundo momento, né? No segundo momento, eu disse para vocês que a gente ia fazer um sobrevoo e uma passagem rápida pelos currículos para a gente ver que sujeito que esse currículo pretende formar e como a avaliação ajuda a forjar esses sujeitos. Então, eu queria só fazer um parênteses, né, que a educação física entra, né, começa a ser, os conhecimentos da educação física começam a ser aferidos pela avaliação externa em 2017, no 8º ano, né? Só que esses resultados, eles não vão compor a nota do aluno, né? E o objetivo é que eles voltem para a escola, sejam devolvidos para a escola, para um aprimoramento do ensino e da aprendizagem. Tinha que começar de algum lugar, né? De alguma maneira o controle. Mas por que isso, essa forma de devolução, né? Esse jeito de lidar com a educação física não pode ser com outras disciplinas também, né? Bom, mas como a gente sabe, cada currículo foi empreendendo práticas que visavam formar um determinado sujeito. No caso do currículo ginástico, o sujeito a ser forjado era um trabalhador que responde aos anseios do capital, né? O capital industrial financiava, à época, um movimento eugênico, né? No Brasil, a eugenia é uma ferramenta para a constituição do povo brasileiro. Então, ela se contrapõe à miscigenação. Só que a gente tem aí um problema, porque o nosso país, ele se forja na mistura, né?
na mistura de grupos sociais, o que impede o branqueamento que essa disciplina pretendia. Então, nesse caso, a educação física iria ajudar a formar o povo brasileiro, né? Então, o Estado, nesse caso, como o nosso povo já é forjado numa mistura, o Estado vai encontrar alternativas para, de alguma maneira, solucionar esse problema. Então, ele vai se utilizar das instituições, e se utiliza, né, das escolas, a educação física vai estar a serviço disso, os manicômios, a formação de bairros, por exemplo, né, que são calcadas nesse ideal de segregação espacial. A nossa periferia é formada por essa concepção que está alinhada ao pensamento eugênico. A educação física, ela contribuiria com esse ideal, formando o trabalhador forte, saudável, limpo, né? Ela também é chamada de educação física higienista. Na minha opinião, esse pensamento persiste, sim, na nossa sociedade. Se hoje não existe uma eugenia institucionalizada, existe um pensamento eugenista incrustado na mente do brasileiro. Eu penso que esse pensamento segue assombrando os grupos que se distanciam do modelo higiênico europeu difundido nessa época de 1920, por aí. Já o currículo esportivo, ele vai buscar responder às necessidades da indústria. Então, o cidadão requerido, ele continua sendo aquele apto ao trabalho, né? Agora, além de saudáveis e aptos, precisam ser eficientes. Então, o sujeito almejado precisava ser disciplinado, competitivo, né? Vencedor, e o esporte exige tudo isso. Então, a avaliação nesse sentido, e eu não falei lá em cima do currículo ginástico, por quê? Porque lá no currículo ginástico, os testes, o teste biométrico é o primeiro que logo de saída já exclui aquele que não está apto, né, a se tornar aquele cidadão forte para o trabalho, né? Mas esses testes, essas fichas, elas seguem também pelo currículo esportivo. Então, as tabelas de referência permanecem, os testes específicos de cada modalidade, aí cria-se, né? E um teste muito específico desse momento, é um teste que eu vivi como escolar e também fiz, o que me deixa muito triste isso, né? Porque é um teste chamado de peneira, né? Que a Maria Tereza Esteban vai criticar com muita, eu acho que, sabedoria, né? Que ele é um dos componentes avaliativos que separa o que deve incorporar ao trabalho e o que deve ser descartado. Né? Isso era utilizado muito para levar alunos para campeonato, né? Então, aqueles que tinham pouca habilidade dificilmente iriam, né? Muito bem. Os currículos psicomotor e desenvolvimentista têm um movimento como objeto. O Marcos falou isso rapidamente lá no primeiro dia. O primeiro propõe a utilização do movimento para atingir outros conhecimentos ou subsidiar as outras áreas do conhecimento. Nesse currículo, o psicomotor, a avaliação é processual, né, com utilização de registros do processo, dos 3 domínios, né, cognitivo, afetivo social e motor. Nesse currículo se privilegia a presença e a participação, o empenho e os níveis de relacionamento também são avaliados. A autoavaliação também é utilizada por esse currículo. Agora, eu queria que você passasse para mim, Kaique, por favor. Então, o segundo, que é o desenvolvimentista, visa o aprimoramento do movimento. Então, o movimento é um meio, um fim nele mesmo, né? Tem uma preocupação com a performance, a execução de habilidades motoras, né? Então, o professor, ele tem que saber, nesse currículo, saber as fases de crescimento, desenvolvimento motor. Os testes vão seguir os estabelecimentos de critérios com fins classificatórios e seletivos. Então, o sujeito do currículo desenvolvimentista é o sujeito competente,
Já no currículo saudável, tem no exercício físico o seu objeto, né? O currículo saudável, qual que é o sujeito almejado? É aquele capaz de monitorar, controlar e ter autonomia em seu programa de atividade física, que consiga criar, incorporar e manter um estilo de vida ativo, né? É o retorno lá aos ideais, né, do paradigma da aptidão física do currículo ginástico. A autoavaliação coaduna-se com esses ideais de autorresponsabilização, de autogoverno, do cuidado de si, na verdade. Ainda que as atividades são atividades coletivas, sempre a avaliação é individual. Então, a lógica é proporcionar situações para que o indivíduo desenvolva suas capacidades e contribua com o seu esforço, né, para o aperfeiçoamento da sociedade. Ele deve se autogovernar. A avaliação teria um caráter formativo. Os currículos críticos direcionavam, aí é o crítico superador e o emancipatório, eles se direcionam aos sujeitos historicamente silenciados e oprimidos na sociedade. Então, a intenção é fortalecer, por meio da politização, tanto professores quanto alunos, né? A gente precisa lembrar que esse é um momento de abertura democrática no país, né? Então, esses currículos, eles se caracterizam como uma proposta contra-hegemônica, né? O sujeito almejado é o sujeito autônomo e crítico da realidade, né? Então, para isso, ele precisa se apropriar do conhecimento sistematizado no âmbito da cultura corporal do movimento. A avaliação serve como referência para analisar o quanto o escolar aproximou-se ou distanciou-se do PPP. Então, isso porque supõe essa construção do PPP seria coletiva. O crítico emancipatório é um sujeito capaz de participar criticamente, né, da vida social, cultural e esportiva, né? Mas ele não tem a preocupação de transformar a realidade por meio da escola, né? O esporte é um conteúdo que é soberano. A avaliação se dá em 3 momentos: inicial, formativo e final, e a autoavaliação também está presente. Muito bem. A menção sobre os currículos, né? Pode passar, Kaique, nos mostra que a avaliação classificatória meritocrática, essa avaliação de concepção hegemônica, né? Ela segue sem alteração nos currículos. Então, esse tipo de avaliação, ele pressupõe uma cultura única, né? Ele pressupõe uma lógica única, a imposição dessa lógica, né? Ele se utiliza, por isso, para isso, ele se utiliza de padrões de referência que vão normalizar o sujeito. Sim, porque o sujeito normal é a identidade, que é esse que consegue se apropriar dos conhecimentos veiculados no currículo e a ele se conforma, né? Então, a gente não pode esquecer, pode trocar, Kaique, a gente não pode esquecer que os discursos avaliativos, eles constituem os sujeitos, eles imprimem marcas nos seus corpos. Então, assim, a avaliação, ela é vista, ela é uma prática de subjetivação. Como é que a gente se torna aluno? Como é que a gente reconhece uma escola, uma sala de aula? Tudo isso, as práticas que estão lá na escola, elas vão nos subjetivando, né? Então, a ideia de média, os penduricalhos que o Freitas fala, de recuperação, né? de reforço. Então, essa ideia de classificação, de segregação, então, alocar o aluno num determinado grupo, né? As notas, todos esses discursos que vão coabitando a escola e estando o tempo inteiro com os alunos, vai subjetivando esses alunos, né? Então, a gente avalia para quê nesse currículo? Como é que a gente pode... O que a gente pode inferir disso? Esses currículos vêm buscando um alinhamento, né, aos ditames da cultura dominante. Porque o que, de fato, precisa ser mexido vem se mantendo. Então, eu mudo
mudo o sujeito que eu quero formar, eu penso, tento, pela avaliação, buscar esse sujeito, mas os conteúdos não se modificam e nem as práticas, a não ser essas que está aqui na tela, né? Essas se mantêm. Então, se mantendo essas práticas, a gente vai inferir que realmente o que precisa ser mexido não foi e não é, porque tem uma busca pela homogeneização dos comportamentos, né? Essa busca pela homogeneização dos gostos, né? dos resultados, a gente tem que combinar que não faz nenhum sentido, né? Nesse contexto multicultural em que a gente vive. Então, pensando nesse contexto e tentando dialogar com ele, é que o grupo de pesquisa Educação Escolar vem se reunindo desde 2004, né, quinzenalmente, na FEUSP, e foi a partir dos estudos e das pesquisas realizadas nesses encontros que emergiu a escrita autopoética, que eu venho apresentar como uma possibilidade de pensar a avaliação, e na perspectiva cultural, né? Por isso eu quero dizer que eu não falo sozinha, né? A minha fala é coletiva, eu falo desse lugar, tá bom? Então eu penso que, já que a gente está falando de contexto, já que a gente está falando de que sujeito é esse, eu penso que é preciso a gente pensar nesse contexto do aluno do século XXI. Então, esse contexto é marcado pelo desenvolvimento tecnológico, pela globalização, pela convivência entre diferentes grupos culturais, pela democracia, né? Pela sociedade, por essa sociedade desigual, né? Isso tudo vai marcando esse momento, né? E essas desigualdades, vale lembrar que não se restringe às classes, à questão de classe, ou então à condição econômica dos sujeitos. Não se restringe a isso, né? Então, é buscando dialogar com esse sujeito do século XXI e reconhecendo o esgotamento das teorias curriculares anteriores para esse diálogo, nós encontramos nas teorias pós-críticas do currículo essa possibilidade, que vem se construindo, porque o currículo cultural está sempre em trânsito, né? Por isso ele vem sendo e se fazendo por professores em atuação nas escolas. E como diz a nossa amiga Sindel, em aliança, contrariando a lógica verticalizada dos currículos anteriores, se caracterizando como uma proposta contra-hegemônica. Então, influenciados pelas teorias pós-críticas, os professores buscaram conectar a sua prática pedagógica aos ditames, aos debates sobre cultura, que aí o João Pedro já trouxe um pouquinho para a gente, identidade, diferença, linguagem, conhecimento, conceitos característicos dessas teorias. Do estudo, da pesquisa, dos debates, dentre outros conhecimentos, emergiu, então, essa avaliação que eu quero apresentar para vocês. Mas, eu acho que você pode trocar a tela, Kaique. Eu vejo como um marco para o interesse em caracterizar a escrita, a avaliação nesse currículo, a noção de cultura, poder, identidade e diferença. A cultura por quê? Porque ela é concebida pelos estudos culturais como um campo de luta em torno do significado social. Isso significa que os grupos disputam seus significados. Eles procuram validar suas formas de pensar, de ser, de sentir na sociedade, né? Então, nesse sentido, a cultura é um jogo de poder. Essa noção, ela vai se distanciar daquela ideia, né? Daquela que entende a cultura como algo que está fora do sujeito, né? Que ele precisa se apropriar. Para esse campo teórico, todos os significados dos grupos sociais que compõem o processo de escolarização devem ser validados no currículo. Então, quando o professor Pedro Boneto vai lá no pátio e ele encontra as crianças lá com Minecraft, né? Ele senta, tenta entender aquilo ali e traz para o currículo, o que ele está fazendo? Ele está aproximando a vida das crianças do currículo. Ele está fazendo isso que os estudos culturais vão dizer, que é preciso, né, que todos os significados sejam validados no currículo. Quando o professor Marcos Ribeiro
vai lá na escola, percebe que as crianças estão correndo demais, né? E tem muita reclamação que aquela correria está causando problemas, as crianças estão se machucando e tal, tal, tal. E ele vai lá e tematiza a corrida e pergunta, por que a gente corre para quê? Ele está trazendo aquilo que está acontecendo, está se aproximando, né? Da mesma forma que esse movimento vai acontecendo, né? As crianças vão sentindo, né, que a sua vida, que aquilo que ela faz parte da escola. A Aline Nascimento agora está tematizando o TikTok. Ela também percebe a presença dessa manifestação da cultura. Então, mais ou menos seria isso, né? Então, esse modo de conceber a cultura, ela desencadeia uma mudança de paradigma, né? Então, a partir essa mudança, ela vai atribuir à linguagem uma posição privilegiada na construção dos significados. Então, é a partir dessa mudança, né, que se entende que as coisas, os objetos existem objetivamente, mas só passam a ser reconhecidos depois que a linguagem os identifica. E não só isso. E o grupo que o identificou lhe atribui significado. Portanto, os significados eles podem variar de grupo para grupo. Isso significa, né, que ao tematizarmos uma prática corporal, ela pode aparecer de diferentes formas, os diferentes grupos do grupo classe, por exemplo, das diferentes classes, ela pode aparecer com outras características, com outros nomes, né? Então, o que vai definir o que a coisa são as relações de poder, que ao mesmo tempo em que definem o que a coisa definem também quem faz parte dela e quem não se encaixa. E é aqui que a noção de avaliação já mencionada não tem lugar. Quando a cultura passa a ganhar centralidade, o que acontece é que não temos mais referência de certo e errado. Então, como se avalia num contexto em que não tem identidade, só tem diferença, né? E para a gente compreender os sentidos, a função atribuída pelos professores à avaliação, quero destacar alguns pontos que são importantes para a gente entender, né? Como é que ela se caracteriza. Eu vou pedir para o Kaique clicar nessa síntese avaliativa aqui em cima, que vai aparecer aqui. Clica, por favor. Isso, beleza. Então, alguns aspectos que são característicos da avaliação autopoética. Primeiro, o mapeamento, o diálogo, o registro e a síntese avaliativa. Na minha pesquisa apareceu também a autoavaliação na prática de um dos professores, tá? Mas a gente vai falar dessas 4. Então, nesse caso aqui, né, essa síntese avaliativa, eu queria que vocês dissociassem de qualquer tipo de problemática relativa à nota, né? Então, a avaliação ela vai iniciar os trabalhos por meio do mapeamento. Mas esse mapeamento não é, né, formado por um único mapa, ele vai acontecendo ao longo da tematização. E outros mapas vão sendo construídos, ou então é ampliado o primeiro mapa, né? Portanto, a gente não pode confundir a avaliação, o mapeamento, com a avaliação diagnóstica, porque nós já sabemos que a avaliação diagnóstica ela tem o propósito, né, de reconhecer os conhecimentos prévios, né, que são necessários para dar continuidade a um determinado tema, né, ou ao determinado conteúdo. A escrita autopoética se distancia disso. O mapeamento, ele acontece em todos os momentos, durante toda a tematização. Então, toda atividade, então veja, seja de vivência, seja de leitura, de ressignificação, de ampliação, aprofundamento, problematização, né? Tudo isso contribui para ampliar o mapa.
Portanto, o mapeamento ela é uma prática que acompanha todo o processo, toda a tematização. E na minha pesquisa, né, eu identifiquei isso, mas para mim, o mapeamento era as informações que o professor recolhia. Então, representavam as informações. Na pesquisa do Marcos Neves, ele já vai acrescentar e trazer mais alguma coisa aí para esse mapeamento. Ele vai dizer, né, que as atividades de mapeamento, elas não representam só informações. Nelas, você também pode ampliar, você também pode aprofundar, você pode até ter o primeiro contato, ressignificar, enfim. Né? Então, o mapeamento, os professores todos fizeram na pesquisa, mas se vocês forem ler os relatos de experiência, eu convido a todos a ir lá no site do GPF, vocês vão observar que essa é uma prática corriqueira, né? Uma outra característica é o registro. Esse registro ele vai servir para documentar o processo. Bom, é legal a gente pensar também que esse registro não é para descrever o sujeito, né? Não é para, de alguma maneira, medir o que ele faz, o que ele fez, dar nota, não é essa a ideia, né? Então, documentar o processo para quê? Para que ele possa planejar o encontro seguinte. Então, vai olhar para aquilo que ele registrou, para aquilo que os alunos trouxeram e pensar o próximo encontro. Para compreender como é que os alunos estão interpretando aquilo que ele está trazendo, né? Para compreender e para sistematizar e organizar a sua prática. E o que é mais legal, né? Para não perder o foco. Muitas vezes o professor vê no encontro acontecem algumas falas ou alguns comportamentos que ele não deu conta de atender naquele momento, de pensar naquele momento. Então, o registro ajuda a olhar para isso e falar, não, eu preciso voltar nisso, né? Ou não, né? Bom, então, todas as atividades são documentadas de alguma maneira, né? Então, os professores vão criando, né, as formas de registro do jeito que melhor convier, né? As condições materiais permitirem. Então, é uma maneira que os professores e alunos têm de ir escrevendo o percurso. E é nessa escrita, nessa tessitura, que eles se permitem reescrever nos processos de ressignificação, de apagar também nos processos de problematização. Então, uma problematização de uma fala preconceituosa, né, de um comportamento agressivo, ou qualquer coisa que tenha ali uma questão que vai marcar o outro de alguma maneira, né? Então, o processo de problematização permite também essa desconstrução. Não é regra também, mas é no sentido de apaga aqui, vamos fazer de novo, né? Porque a forma dessa escrita, a forma dessa avaliação é aberta, né? A tematização ela vai se apresentando, vai sendo apresentada para os alunos e os alunos vão interagindo com ela. Um outro aspecto é o diálogo, né? O diálogo é um aspecto marcante na prática desses professores, já que todas as observações, as resistências, as sugestões são bem-vindas, né? E incorporadas ao estudo. Muitas vezes, não imediatamente, porque o professor, muitas vezes, não tem a condição naquele momento, mas ele vai olhar para isso e tentar contemplar todas as vozes. Mais ou menos o que a Iris falou ontem, né? E ele vai contemplar todas as vozes, reorganizando as suas atividades, né? Buscando buscando reconfigurar, na verdade, a sua ação. E a ideia do currículo cultural em trânsito é mais ou menos isso, né? A pesquisa do professor Flávio, que vai falar com vocês, né? No meu ponto de vista, ela vai aprofundando essa ideia, né? Esse aspecto. Quando ele traz para a gente mais
um princípio ético-político, né, que é o de favorecer a enunciação dos saberes discentes, desculpa. Então, vale ressaltar nesse sentido que aqui, nessa perspectiva, nesse currículo, a figura do professor que ensina e do aluno que aprende se distancia desses professores, né? Aqui, tanto o professor quanto o aluno investiga, contribui, aprende, né? Produz, tudo isso numa relação horizontal, né? Um outro aspecto é a síntese avaliativa, né? E aí eu trago aqui para vocês a síntese avaliativa, que é a do basquete, que foi que eu pedi para o Kaique clicar para mim. Aqui, a professora Aline escolheu um livro de basquete, né? Mas os professores podem escolher, selecionar, dependendo do contexto, do estudo, da demanda do grupo, né? Então, já se finalizou, o que eu percebo é que essa síntese, muitas vezes, é necessária, porque, embora a escrita autopoética seja uma escrita aberta, né, convide as pessoas a reabrir o estudo e seguir adiante, o ano letivo ele se encerra. Então, essa necessidade de fazer uma síntese provisória, né? Então, é um CD produzido, é uma coreografia, né? No caso, uma exposição de fotos, né? Enfim. Então, nesse caso, esse modo de pensar a avaliação vai romper com o viés classificatório. E é uma prática que é sensível à diversidade cultural, né? Então, a escrita autopoética, ela pressupõe... Antes de eu falar isso, acho que eu preciso explicar para vocês de onde eu tirei o autopoético, né? Então, a autopoiese, eu tomei emprestado dos biólogos da biologia, né? Do Maturana e Varela. Tomei emprestado por quê? Porque ao ler Kincheloe e Steinberg, eu vi que eles se apropriaram desse conceito, então fui buscar como é que uma outra autora, chamada Pelanda, né, ela vai se apropriar disso para a educação. E lá eu vou percebendo que a gente tem no nosso organismo umas células que são chamadas de células autopoéticas, porque elas se auto-organizam, elas se autoproduzem a partir de uma desorganização, de algum conflito, né, que venha de fora, e se reorganizam. E as práticas dos professores que eu analisei mostravam esse movimento, né? Então, de trazer uma maquete, o aluno trouxe uma maquete, a professora transformou aquilo num objeto que ajudou a entender como é que se procede no rodízio, né? Nos relatos, vocês vão observar que os professores vão trazendo aquelas situações que os alunos apresentam e vão organizando e vão tecendo o currículo. Então, eu entendi, né, que a autopoiese seria uma boa analogia para a avaliação nesse currículo, até para a gente pensar, né, no que eu falei lá em cima. As coisas só se tornam, no caso, a avaliação, a escrita autopoética, só existe porque eu lhe dei o nome e os colegas do grupo e os professores que estão atuando na escola, com os alunos, estão atribuindo significado. Então, é nesse sentido. A avaliação, ela nesse currículo, ela é uma escrita, né? Ela pressupõe professores e alunos que se autoproduzem na ação educacional, né? Ela rompe com a ideia de alunos como meros espectadores ou executores de tarefas, né? Isso serve também para os professores, né? Então, o modelo hegemônico, né, de avaliação não dialoga com os preceitos desse campo teórico. E para a gente fechar e pensar aqui
né? Que sujeito é esse que o currículo cultural pensa que precisa ter para dialogar com esse mundo? É um sujeito sensível, né, às diferenças, é um sujeito democrático. E para isso, os professores estão nessa batalha aí, diária, buscando situações, atividades de ensino que leve esses alunos a se tornarem essas pessoas e dialogarem melhor com esse mundo. Queria que você passasse a próxima tela, e eu queria fechar, né, voltando e justificando aqui por que eu estou no escuro, né? Essa tela foi proposital, eu penso que a Bienal de São Paulo, ela trouxe esse escuro, né, que eu estou aqui me apropriando para pensar nesses momentos difíceis que a gente está passando, né? Mas eu queria dizer que faz escuro, mas a gente segue cantando, que amanhã já vai chegar. Obrigada.